serão dias de vingança para que se cumprissem as coisas que estão escritas. Então, meu irmão, se esperarmos o decreto dominical, o que vai acontecer? Não vai ser mais saída da cidade para o campo. Vai ser fuga da cidade para o campo. Não é momento mais de fazer planejamentos. É momento de você chegar em casa e falar, esposa, coloca umas 2 peças de roupa na mochila e vamos sair, porque não há mais tempo. O texto diz, fuja dela, não entre nela, saiam, urgência. Aí a pergunta é, por que deixar para a última hora aquilo que temos tido a oportunidade e tempo de fazer hoje? É muito melhor fazer as coisas nesse momento, quando existe um pouco mais de tempo, do que fazer num momento iminente de crise. Uma pessoa dessa, tudo bem, vai sair, pega a mochila e sai, porque é uma fuga. Primeira questão, vou para onde? Ah, mas os irmãos que estão no campo têm que me sustentar. Mas se foi por negligência, eu tenho certeza que Deus não vai abrir porta em lugar nenhum para ninguém. Eu creio que Deus vai abrir porta para muitos, sabe para quem? Da 1/10 hora, que não tem conhecimento dessa mensagem. Mas para aqueles que são adventistas, uma vida inteira, que gastaram todos os seus recursos atendendo as suas próprias necessidades, gastando milhares de reais em construção de casa, carros, vida luxuosa, e no final vai querer que os adventistas do campus recebam, eu creio que esta pessoa vai se decepcionar. No ano 553 a.C., Deus deu uma visão ao profeta Daniel que apresentaria, em sequência, os impérios mais poderosos do mundo. Esta visão está registrada no capítulo 7 do livro de Daniel, onde vemos um leão representando o Império Babilônico, o urso a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia e o animal terrível, o Império Romano. A profecia segue mostrando que o Império Romano Ocidental se dividiria em 10 reinos, até que finalmente surgisse, no cenário profético, um chifre pequeno que representa a Igreja Católica Apostólica Romana, que, beneficiada pelo imperador também romano, Justiniano, no ano 538 d.C., se tornaria a soberana do Império Romano Ocidental. Segundo a profecia, essa igreja dominaria a consciência das pessoas por meio de perseguição, enganos e blasfêmias por um largo período de 1260 anos, até que recebesse um golpe quase mortal. Muitas autoridades civis estão descobrindo e anunciando os benefícios de uma pausa semanal, e essa epidemia tem fortalecido tais convicções, que caminharão, infelizmente, para uma direção oposta àquela traçada pelo nosso Criador. Seria então esta epidemia do coronavírus e todas as suas consequências o gatilho que finalmente trará a lei dominical? Realmente não sei. Porém, seja agora ou mais adiante, sabemos exatamente para onde tudo isso nos levará. Diante disso, cabe a pergunta: como está a minha vida espiritual? Como está o meu preparo para a grande crise final que rapidamente se aproxima? Conhecer o cenário e os desdobramentos proféticos é muito importante, muito mesmo. Mas a pergunta principal é: estou preparado para esses desdobramentos proféticos? Por isso a exortação do apóstolo Paulo é: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Estamos vendo com muita tristeza nossas igrejas fechadas. Diante disso, alguns irmãos têm dito o seguinte: o que será da minha vida espiritual com a igreja fechada, sem poder ir aos cultos? O que será de mim? Queridos irmãos, se nossa força espiritual depende de igrejas abertas, estamos com um grave problema. E diante dessa realidade de que o tempo está muito próximo, diz o Espírito de profecia, devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados e egoístas, lembrando que temos um trabalho da maior magnitude e da mais elevada importância. E ao realizar esse trabalho, estamos fazendo soar a primeira, segunda e terceira mensagens angelicais e, assim, sendo preparados para a vinda do outro anjo celestial que com sua glória iluminará todo o mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 406. Bom,
A verdade é que com passos furtivos está se aproximando o dia do Senhor. Mas o povo remanescente, que deveria ser espiritualmente os grandes e sábios desse mundo, em sua grande maioria, amigos, não está reconhecendo os escancarados sinais da vinda de Cristo e do fim das obras deste mundo. E, infelizmente, mesmo dentro da igreja, a iniquidade tem prevalecido e o amor de muitos tem esfriado. De modo que milhares e milhares de nós estamos fazendo agora mesmo a nossa decisão para a morte eterna. A hora é agora. Esse vídeo vai abordar um tema muito sério e precisa de sua atenção. Seria possível o decreto dominical ainda esse ano? Antes de abordarmos o tema, permita-me apresentar-me. Sou o pastor Robson Gondim e trabalhei alguns anos para a divisão sul-americana como pastor distrital e também como missionário nas Ilhas Falkland. Nasceu em meu coração dois grandes sonhos. O primeiro sonho de morar no campo, e vocês estão vendo que esse sonho já foi realizado. O segundo sonho era o de sair pregando o evangelho a todas as nações. E então conversei com os líderes da divisão sul-americana, pedi o desligamento e me tornei um missionário de sustento próprio, um pastor de sustento próprio, pregando o evangelho, cruzando os oceanos, cruzando os continentes para a proclamação da verdade. Atualmente, como pastor ordenado, possuo a minha credencial, expedida pela União Britânica no Reino Unido. Agora sim, nós vamos entrar no tema. Algumas semanas atrás, o Vaticano apresentou um plano espetacular para salvar o planeta. O plano tem como base a implementação, através da orientação papal, da encíclica Laudato Si. Uma encíclica que aborda o tema da guarda do domingo e também cita, assim como os judeus guardam o sábado, é necessário que também descansemos no domingo. Eu quero dizer a vocês que o sábado não é coisa somente para judeus. O sábado é um mandamento para toda a humanidade, escrita pelo dedo de Deus, e está lá em Êxodo 20. Na verdade, existem muitas crendices por aí, muitas ideias erradas, fake news a respeito dessa marca da besta. Eu me lembro que quando me tornei adventista, nos anos 90, a marca da besta era o código de barras. Depois passou a ser o chip que seria implantado na mão das pessoas, e mais agora, recentemente, há quem diga até que possa ser as vacinas, porque elas conteriam ali chip ou coisa parecida. Vejam, não é possível acreditar numa ideia que vai mudando com o tempo, que tem múltiplas aplicações e nunca chega a lugar algum. Na verdade, a marca da besta é algo muito mais sutil, é algo muito mais sério do que simplesmente um símbolo, uma tecnologia ou algo assim, que alguns poderão até receber sem saber do que se trata. A marca da besta e o selo de Deus tem que ver com a adoração. O selo de Deus na Bíblia, você pode conferir depois, em Ezequiel 20:20, por exemplo, o selo de Deus na Bíblia, o selo escatológico, é o sábado do quarto mandamento. Por quê? Porque quando você guarda o sábado, você está reconhecendo que Deus é o Criador do universo, da vida, deste planeta. Por quê? Porque lá no mandamento, confira depois Êxodo 20, 8-11, ali você encontra o quarto mandamento da lei de Deus, os 10 mandamentos. No quarto mandamento encontramos realmente as características de um selo, porque ele identifica a autoridade que está legislando, identifica o nome dele e a jurisdição dele. Além disso, quando guardamos o sábado, o mandamento já diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Toda vez que você reserva o sábado para adoração a Deus, para ser um dia especial na sua semana, um dia diferente, você está reconhecendo que Deus é o Criador do universo. Se o sábado é o mandamento, o sábado é o selo escatológico, a marca da besta tem que ser então esse antisselo. O Apocalipse é o livro dos contrastes. Temos ali o cordeiro, temos o dragão, temos ali a mulher vestida de sol, temos a prostituta, que representa a perversão doutrinária, igrejas apostatadas, temos o selo de Deus e temos a marca, ou selo da besta. O selo de Deus é um dia, a marca da besta só pode ser um dia também, por quê? Porque o anticristo é aquele que se opõe a Cristo, mas se parece com Cristo, ele quer se parecer com Cristo, quer usurpar o trono de Cristo. Então, se a marca da besta, se a marca de Deus, o selo de Deus é um dia da semana, a marca da besta só pode ser também por oposição e por contraste, um dia na semana. E qual é o único dia da semana que se opõe à autoridade de Deus
deixada clara no sábado, só pode ser o domingo, porque foi um dia criado pela tradição humana. A fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estavam em assinalado contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. Sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo, nossa tocha. Lutavam pela Igreja Apostólica, a fé que uma vez tinha sido entregue aos santos, a Igreja do Deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo. Era a verdadeira Igreja de Cristo, a depositária dos tesouros das verdades que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. Entre as principais causas que levavam os valdenses a se separarem de Roma, estava o ódio de Roma ao sábado. Você sabia disso? Aquele sábado bíblico que os valdenses normalmente guardavam. Você se lembra da profecia de Daniel, que dizia que um poder contrário a Deus mudaria os tempos e as leis de Deus? A mudança do tempo que houve foi do sábado para o domingo. E a mudança da lei que aconteceu foi a divisão do 10º mandamento em 2, para resolver o problema de terem tirado o 2º mandamento que proíbe adorar imagens. A lei de Deus foi lançada ao pó. No lugar foram postos tradições e costumes humanos. Muitos, mesmo entre os cristãos fiéis, ficavam tão desorientados que, mesmo guardando o sábado, esquivavam-se de trabalhar também no domingo. Isso, porém, não satisfazia os chefes papais. Os chefes papais exigiam que o sábado fosse profanado e por isso entenderam que somente fugindo de Roma poderiam permanecer fiéis. Escrevendo aos cristãos de sua época, o apóstolo Pedro disse as seguintes palavras: "Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade presente." Ao fazer uma análise desse texto em um periódico escrito no ano de 1849, Tiago White, um dos principais pioneiros da igreja, chegou à conclusão de que em cada momento da história havia uma verdade presente. No tempo de Noé, por exemplo, a verdade presente era entrar na arca para escapar da destruição do dilúvio. No tempo de Ló, a verdade presente se constituía em fugir para os montes e escapar da destruição de Sodoma. No tempo de Jeremias, a verdade presente exigia a submissão pacífica dos hebreus à Babilônia de Nabucodonosor. A verdade presente no tempo de Pedro era apresentar Cristo como sendo o verdadeiro Messias prometido nas Escrituras. Sobre a reforma do 16º século, no livro Grande Conflito, na página 143, Ellen White disse que a oposição é o destino de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis a seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Os que apresentam a verdade presente para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais favor do que foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até o final da história desse mundo. Eu gostaria, na verdade, com esse vídeo, levar você a raciocinar sobre algumas coisas que serão importantes para os momentos finais da história desse mundo. A minha primeira análise será então para o ministério pastoral e a segunda, consequentemente, será então para o ministério leigo da igreja. Uma das principais razões pela decadência espiritual do cristianismo se dá pela má influência dos falsos profetas. A exemplo do que ocorria nos tempos bíblicos e no período da Idade Média, onde a corrupção da liderança era apenas um resultado da corrupção da maioria do povo, o que se vê hoje é o mesmo cenário. Porque, afinal de contas, nenhum produto consegue ter sucesso se não houver quem o consuma. É um fato muito claro para todos nós que a maioria dos nossos pastores, teólogos, líderes importantes da nossa igreja não estão pregando a verdade presente para o nosso tempo. Não estou querendo dizer com isso que não existem pastores bons, comprometidos com a obra de Deus e a preparação para a crise final. Não podemos generalizar, porque existem sim ótimos pastores,
Mas infelizmente a realidade é que a maioria não se preocupa realmente em apacentar as ovelhas, prepará-las para a última grande crise que o povo de Deus irá passar nessa terra. Não se vê pastores pregando sobre a saída das grandes cidades, vida no campo, reforma de saúde, profecias de Daniel e Apocalipse, estudos profundos sobre escatologia, sermões poderosos que levam à mudança de vida ao pecador. Isso não se vê. Pelo contrário, vemos na maioria das vezes sermões de autoajuda, pregações visando apenas número de batismos, indiferença em relação à mensagem do terceiro anjo, e ainda criticam de alarmistas aqueles que pregam a verdade presente para o nosso tempo. É bem verdade que existem no nosso meio aqueles mensageiros sem mensagem, aqueles que realmente estão preocupados com os seguidores na internet, sensacionalistas, marcam datas e até causam pavores nos outros sem precisão. Mas isso não significa que não existem verdadeiros atalaias de Deus que buscam apresentar o cenário e mostrar os possíveis cumprimentos das profecias. Veja o que Ellen White afirmou. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a igreja e o Estado se uniriam mais uma vez para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamentos e absurdas. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja, mas o povo deseja que lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Por outro lado, eu gostaria de deixar uma reflexão para os membros leigos da nossa igreja. Eu tenho visto muitas pessoas fazerem duras críticas aos pastores e aos nossos líderes no geral, dizendo sobre eles tudo aquilo que acabamos de abordar sobre a conduta da maioria deles. Mas as mesmas pessoas que criticam, na maioria das vezes, são as mesmas que não estudam a Bíblia, não estudam o espírito de profecia, passam um ano inteiro e sequer sem dar um estudo bíblico, não contribuem com nada na obra de Deus e ainda se dizem no direito de criticar. Mas a pergunta que fica é: vocês podem questionar alguém? Acham realmente estar no direito de criticar os líderes da igreja? Na minha opinião, o que vai acontecer é que tanto eles como a maioria de nós seremos cobrados por não estarmos cumprindo o nosso papel verdadeiro de embaixadores de Cristo para essa geração. Pense nisso, reflita e, se possível, assista novamente o vídeo e entenda o real sentido do conflito que estamos vivendo. Essas são as minhas palavras. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ajude o nosso ministério compartilhando nossos vídeos nas redes sociais. Obrigado por nos assistir até aqui. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.